Prontinho. Galerinha, então, hoje a gente começa o finalzinho do curso, tá? A gente já está no capítulo 27, é o finalzinho do capítulo 27. Vocês já aprenderam a olhar para os circuitos e enxergar o que é um resistor, como que você calcula a resistência, a resistividade do material, a corrente elétrica, e depois que você entende esses conceitos, né, do próprio circuito elétrico, você começa a tentar entrar dentro do circuito mesmo e olhar ele como um todo, né? Que isso é um circuito fechado. Você tem lá a fonte, que é a bateria, fornece energia. Essa fonte, se ela for real, ela vai ter a força eletromotriz e a resistência interna. Aí vocês viram que, nesse caso, ela não consegue fornecer tudo que ela produz, ela perde algo para ela mesma. Não é isso? O resistor é um cara que só dissipa, ele não faz mais nada, ele só é usado para dissipação de energia. A única função dele é essa. Aí você pode usar isso para outras coisas, né? Você pode usar ele para proteger circuito, você pode usar ele para dividir potencial, enfim. E hoje a gente vai inserir um cara que você já conhece. Então, no circuito agora, além da resistência elétrica, nós vamos colocar um capacitor elétrico. E aí isso é conhecido como circuito RC. São circuitos que vão ter acoplados nele resistores e capacitores. Tudo bem? Bom, lembrem que o capacitor, ele funciona de duas maneiras. Ele, primeiro, você tem que carregar ele, certo? Então, você conecta ele numa fonte, e aí a fonte vai produzir energia, essa energia vai sendo acumulada no capacitor, até que o capacitor, ele entra em equilíbrio. O que é isso? Ele vai armazenar o máximo de carga possível que ele pode, e aí nesse momento, galera, zerou corrente. Zerou corrente. Por quê? Porque a corrente não consegue mais passar entre as placas do capacitor. A corrente só existe enquanto o capacitor está carregando. Depois que aquele capacitor se carregar completamente, acabou. Não tem mais corrente no circuito e o circuito entrou em equilíbrio. Aí você pode pegar esse capacitor e ligar ele em outro lugar, por exemplo. Aí você desconecta ele da fonte e conecta ele numa resistência, por exemplo. Aí você vai ter um outro processo do capacitor, que é a descarga dele. Aí ele vai pegar toda a energia que ele armazenou e vai cuspir para algum lugar. Geralmente ele cospe uma resistência. Aqui nesse final de curso vai ser só resistência e capacitor, resistor e capacitor. Lá no semestre que vem, quando vocês fizerem eletromagnetismo 2, aí vocês vão pegar o capítulo 28 para frente. Aí vocês vão ver que vão ter outras coisas que podem aparecer no seu circuito. Além do resistor, do capacitor, vai surgir um novo carinha chamado indutor, porque aí ele tem a ver com campos magnéticos. Legal? Poxa, eu já comecei aqui a compartilhar e nem mudei. Então vamos lá. Qualquer dúvida, vocês me dão um grito aí. Circuitos. Nós vamos chamar de RC. Beleza? Resistor e capacitor. Então, o primeiro processo que nós vamos estudar é o processo de carga. Eita, deixa eu tirar o... aqui. Então, a carga do capacitor. Bom, deixa eu pegar uma figurinha aqui para representar esse circuito elétrico. Eletro. O bichinho fica pequenininho aqui, né, velho? Aí fica ruim de ver. Vai, tá aqui. Queria pegar um menino aqui e estava no hospital. No hospital. Escreveu cirurgia da perna. Não. Então vai estar aqui, calma aí. Aguenta a mão aí.
Tá por aqui. Eu acho que foi dissipador. Aqui você... Pronto, tá aqui, ó. Então, o que está acontecendo, galera? Vocês têm uma fonte. Vamos considerar essa fonte real, tá bom? É uma fonte que não tem resistência interna. Um resistor e um capacitor. Quando você conectar essa chave S lá no ponto A, o que você está fazendo? Você está fechando o circuito fonte, resistor, capacitor. A fonte vai gerar energia, o resistor vai consumir parte dessa energia e o capacitor vai armazenar a outra parte da energia. Até chegar um ponto que esse capacitor vai armazenando, vai armazenando, vai armazenando. Até chegar um ponto onde esse capacitor ele chega na maior DDP possível que ele pode armazenar, que é a própria força eletromotriz da bateria. Nesse momento, a carga do capacitor foi completa. Beleza? Então, bora escrever isso aqui para poder ficar registrado para vocês. Ó. Ao conectar a chave S no ponto A, o que você vai fazer? Lembrando, o capacitor está inicialmente descarregado, hein? Então, quem é que está entrando aqui? Dona Ana. Bom dia, Ana. Com o capacitor inicialmente descarregado. 210703, pode ser? Descarregado. O que vai acontecer? Uma corrente elétrica vai ser estabelecida. Uma corrente elétrica é estabelecida. Até que o capacitor adquira a mesma DDP da fonte. Beleza? Por que isso? Porque enquanto você está lá com a sua fonte funcionando, percebam que a DDP, vou botar assim, ó, a carga no capacitor é dada por isso aqui, né? C vezes V. Então, a DDP do seu capacitor, nas placas do seu capacitor, depende da carga que está sendo armazenada lá. Então, se no início o seu capacitor está descarregado, então a carga dele é zero. Se a carga dele é zero, a diferença de potencial nele também é zero. Aí, quando você liga na fonte, a fonte vai acumulando cargas aqui, ó, numa das placas, né, induzindo negativas na outra. Isso vai crescendo com o tempo, vai crescendo com o tempo, vai crescendo com o tempo, até que você adquira a quantidade final de cargas, que é a máxima possível. Só que essa máxima possível só vai ser quando esta DDP aqui for igual à força eletromotriz da bateria. Por quê? Porque nesse momento não tem mais corrente elétrica. Se não tem mais corrente elétrica, isso quer dizer que tudo que a sua bateria gera, ela vai ser acumulada lá no capacitor.
Faz sentido, né? Bom, então o que a gente vai fazer? Bom dia, Daiane. O que nós vamos fazer? Vamos aplicar a lei de Kirchhoff. E vamos ver o que acontece. Então, aplicando a lei de Kirchhoff, ou Kirchhoff, acho que é um F só, né? Temos o seguinte, ou são dois Fs, agora fiquei na dúvida. Enfim. Temos. Dá a volta, galera. Imagine, então, que aqui está conectado, tá? A chave no ponto A. Dá a volta no circuito e aí a gente começa lá do gerador. Começou do gerador, força eletromotriz. Encontrou a resistência menos R vezes I. É isso? O que aconteceu? Menos a DDP do capacitor. Então, menos eu vou chamar de VC, é a DDP do capacitor, pode crer? Deu a volta completa? Igual a zero. Pronto. Isso quer dizer que a soma das DDPs em todos os componentes tem que dar zero. Lembrando que a DDP do capacitor vai ser igual à carga armazenada no capacitor dividido pela própria capacitância dele, né? Que é o que está escrito nessa equação aqui em cima, ó. Eu apaguei. Enfim. Eu apaguei. Bom, substituindo isso, nós vamos ficar com força eletromotriz menos RI menos Q sobre C, isto é igual a zero. Legal, então vocês estão vendo que existem aí duas variáveis, né? Uma variável é a carga, que ela está mudando com o tempo, a outra variável é a corrente elétrica, que também está variando com o tempo. Também está variando com o tempo. Agora, vamos fazer o seguinte, para a gente poder fazer um estudo bacana, vamos isolar essa corrente elétrica aí em função da carga, porque eu sei que a corrente elétrica, ela varia de acordo com a carga que é armazenada no seu capacitor, não é isso? Então, se eu isolar essa corrente, galera, vamos escrever assim, ó, R vezes I, R vezes I vai ser igual a quem? Vou passar o Q sobre C para lá. Não é isso? Só que aí, como tem um menos na frente do R vezes I, então vai ficar assim, ó, força eletromotriz menos Q sobre C. Ok? Por conta do menos na frente do RI. Passo o R dividindo, então esse I é igual a força eletromotriz sobre R menos Q sobre RC. Tranquilo? Eu vou chamar essa equação de 1 e vamos pensar um pouquinho com essa equação. Primeira ideia, vou chamar de letra A aqui, ó. Primeira ideia. O que acontece quando o tempo é zero? Ou seja, no início do momento em que você conecta a chave no ponto A. Quando você conectar a chave no ponto A, o seu cronômetro está zerado e aí você abre o cronômetro. E aí você vai esperar um tempo até que a sua carga seja completa no capacitor. Só que a gente sabe que nesse instante de tempo igual a zero, o que acontece com a carga? A carga também é zero. Não é isso? Então vamos escrever aqui, ó. Em T igual a zero, em T igual a zero, o capacitor encontra-se descarregado. O que isso quer dizer? Q é igual a zero. Então, volta para a equação 1 e coloca o Q igual a zero na equação 1.
Se o Q é igual a zero na equação 1, você vai chegar à conclusão de que a corrente elétrica, vou botar de vermelhinho, a corrente elétrica I, ela vai ser igual a apenas epsilon sobre R. O que isso quer dizer, galera? Que nesse instante de tempo, T igual a zero, é como se o capacitor não existisse. A corrente elétrica, nesse instante de tempo, passa pelo resistor como se não existisse capacitor naquele momento. Legal? Esta corrente aí é a corrente inicial do circuito. Então, eu vou trocar esse I que eu coloquei aqui e vou colocar um Izão com zero embaixo. É a nossa corrente inicial. Percebam que à medida que o capacitor vai sendo carregado nos próximos instantes de tempo, a DDP do circuito vai caindo. Isso quer dizer que a corrente também vai caindo, até que em um determinado momento a corrente seja igual a zero. Por quê? Porque o capacitor armazenou toda a carga que ele podia. Mas no instante inicial, T igual a zero, esta vai ser a nossa corrente inicial. Belezinha? Agora, vamos esperar um tempo suficiente até que todo o capacitor fique carregado. Então, olha só, após algum tempo, suficientemente longo, tá, galera? O capacitor é completamente carregado. Carregado. E aí, nesse momento, a corrente se anula. Então, anulando a corrente. Beleza? Não tem mais corrente no circuito. Nesse momento, o que aconteceu? Toda a carga que o capacitor terá nesse momento é a carga final dele. É a carga que ele vai adquirir no fim do tempo, quando o tempo tende a um tempo muito longo. Isso quer dizer, então, que se a gente olhar para a equação 1, olhando para a equação 1, a gente vai escrever o seguinte, ó, 0, que é a corrente, vai ser igual à força eletromotriz sobre a resistência, menos esta carga final, dividido por RC, ok? Bom, vamos passar um para cada lado, vai ficar assim, ó. Então, carga final sobre RC, isso vai ser igual a força eletromotriz sobre R. R com R morreu, não é isso? E aí, a carga final vai ser igual a epsilon vezes C. Pronto. Vamos assumir daqui para frente, galera, aqui, a carga final, vamos chamar de Qzão. Então, se eu escrever que a carga final é um Qzão, que a gente fica assim, ó, tudo que vai ser maiúsculo daqui para frente vai ser uma constante, tá bom? E tudo que é a carga final, no caso. E o que vai ser pequenininho vai ser a nossa variável. Então, a gente acabou de descobrir que a carga final do capacitor é igual a epsilon vezes C. Tudo bem? Então, com essa análise, a gente conseguiu descobrir quanto que vale a corrente inicial do circuito e quanto que vale a carga total que vai ser armazenada no circuito depois de um tempo suficientemente longo. O que nós vamos fazer agora? Vamos tentar descobrir o meio do caminho. O que é o meio do caminho? São os instantes entre o zero e o fim. Então, eu quero saber como que é esse acúmulo de carga lá no meu capacitor. Isso cresce como? Cresce quadraticamente? Cresce linearmente? Cresce exponencialmente? Como que seria isso? Bom, já fica claro que nós vamos encontrar aí uma equação diferencial. Essa equação diferencial
ela vai produzir uma solução, em que a solução vai ser a função que rege o acúmulo de carga. Tudo bem? Por isso que é importante vocês estudarem a equação diferencial. Um dia desses, o Thiago estava me perguntando qual era a importância da equação diferencial. E é justamente isso. A equação diferencial, ela vai te entregar uma equação cuja solução, a solução dessa equação diferencial, vai te dar a lei que governa o movimento de alguma coisa. No caso aqui é o movimento da carga, é o movimento da corrente, como que a carga varia com o tempo. E como é que a gente faz isso, galera? Bom, lembrando que, então, ó, usando o fato que, lembrem que a corrente elétrica I, galera, corresponde à taxa de variação da carga, não é isso? Em relação ao tempo. A equação 1, vamos voltar lá para a equação 1. A equação 1 fica dada por... Então, vamos olhar para a equação 1. No lugar desse I, então a gente coloca o significado dele, que é dq dt. Tá? Então, dq dt é igual a força eletromotriz sobre a resistência menos Q sobre RC. Capite? Então, essa aí é uma equação diferencial. E aí, para a gente resolver essa equação diferencial, a gente precisa dar uma reorganizada nos termos aí. Para quê? Para a gente conseguir deixar tudo que tem unidade de carga de um lado e o que tem unidade de tempo do outro lado. Tá bom? Para a gente poder integrar os dois lados. Então, o que tem unidade de carga nessa historinha aí? Eu sei que o produto E vezes C tem unidade de carga, né? Porque a carga é o produto da capacitância vezes a DDP. Então, esse aqui tem unidade de carga. Se a gente já conseguir forçar isso, a gente já consegue separar carga e tempo dos dois lados. Então, antes, vamos fazer o seguinte, ó. dq dt vai ser igual, eu vou colocar em evidência aqui, ó, o R vezes C, pode crer? Quando eu coloco em evidência R vezes C, o que vai rolar? Aqui vai aparecer uma força eletromotriz, só que como eu tirei um C que não existia lá, eu tenho que compensar colocando um C aqui, concordam comigo? Multiplica de volta que vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Menos o quê? Então, olha que legal, cara. Dentro desse parênteses aí, eu tenho cargas sendo subtraídas, né? E vezes C é a carga final, menos a carga intermediária, dividido por um RC. E esse RC tem unidade de tempo. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou trazer, então, dq sobre isso aqui. Legal? Isso vai ser igual a 1 sobre RC dt. Então, o que a gente está tentando fazer? Resolver a equação diferencial. dt. Beleza. Só que vocês estão vendo aí que existe uma subtração, né? Aqui dentro. Como a gente sabe que a carga, galera, ela está sendo acumulada, ou seja, ela está aumentando, então uma forma da gente ter uma equação mais precisa, olhando para a carga crescendo, é a gente inverter o sinal daqui, ó, daqui desse denominador. Para a gente inverter o sinal desse denominador, sem mudar a equação, claro, né? A gente vai escrever assim, dq
sobre... Vou colocar um sinalzinho de menos na frente e a gente inverte a ordem do que está lá dentro. Antes estava εc menos Q. Agora vai ficar Q tudo isso igual, então, a dt sobre RC. Estão vendo? Não mudei nada. Eu só mudei o sinal da parte lá de baixo. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse sinal de menos aqui de baixo e trazer para cá. Ó. Puf. É a mesma coisa. Beleza? Bom, agora estamos em pé de igualdade para conseguir integrar dos dois lados. Então, eu vou integrar o lado esquerdo dq sobre q menos εc. Isso vai ser igual a menos uma integral de dt sobre RC. Legal? Quais são os limites dessa integração? Bom, o limite do tempo é fácil. É de 0 até um instante de tempo t, intermediário aí, que a gente depois vai ter uma função de tempo. No instante de tempo 0, a gente sabe que o capacitor está descarregado. Então, a carga inicial é 0. Até um instante de tempo qualquer, aleatório, nós vamos ter uma carga que não vai ser a carga final, porque eu quero uma função. Beleza? Eu quero uma função. Então, nós temos que integrar esses dois lados, né? O lado direito é simples, né, galera? O lado direito, o RC, ele é constante, né? Então, quando você integrar o dt, fica tempo, então fica menos t sobre RC. Então, o lado direito está feito. Está integrado. Agora, o lado esquerdo temos que integrar. Como integrar isso? Bom, vamos fazer a substituição, né, cara? Vamos escrever uma variável u igual a q menos εc, de maneira que o du vai ser igual ao próprio dq, já que o outro bichinho lá, ele é constante, né? Agora, temos que mudar os limites de integração. Quando o q for igual a 0, que é o limite inferior, o que vai acontecer? O u, ele se transforma, olha lá, quando o q é 0, fica apenas menos εc. Quando o q for o q final lá, o qzinho, a gente coloca assim, ó, parece redundante, né? Mas quando o q for igual a q, a gente volta ao que tem. U volta a ser Q menos εc. Tranquilo? Vamos voltar lá? Então, eu vou ter aqui uma integral de du sobre u, que vai de 0, ou seja, menos εc, até Q menos εc, legal? Tudo isso é igual, então, a menos t sobre RC. Muito bem, muito bem. A integral de 1 sobre u é o ln de u. Então, ln de u integrado entre menos εc até Q menos εc é igual a menos t sobre RC. Beleza. Então, vamos aplicar aqui os limites. Vai ficar ln de Q menos isso, menos ln de menos isso, é igual a menos t. Belezinha até aí, galera? Tranquilo, né? Bom, o que a gente faz então agora? Vamos usar a propriedade do logaritmo. Se o logaritmo de uma coisa menos o logaritmo de outra coisa, é o logaritmo da divisão dessas duas coisas. Então, ficará assim, ó. ln de um cara só
que é o Q menos εc sobre menos εc. Isso vai ser igual a menos T RC, ok? Beleza. Bom, o que a gente faz agora? Sabemos que se o ln de A é igual a B, o que isso quer dizer? Todo ln, galera, é um logaritmo natural. Quer dizer que a base é o número de Euler, né? Então, toda vez que tiver esse tipo de coisa, você aplica a regra dos logaritmos e escreve que a exponencial de B é igual a A. Não é isso? É como se tivesse uma base E aqui embaixo, ó. Aí você faz a regra do logaritmo, que é a definição do logaritmo, inclusive, né? Se você aplicar a definição de logaritmos aqui, você vai escrever que a exponencial de menos t sobre RC, não é isso? É igual ao resto. Q menos εc sobre menos εc. Bom, legal, né? Agora vamos isolar a carga. Vou trazer esse bichinho para cá, multiplicando, fica menos εc exponencial de menos t sobre RC. Isso vai ser igual a carga menos εc. Bom, isola o quê? Isso aqui vai somando, então fica εc menos εc exponencial de menos t RC. Se você colocar em evidência, isso vai dar εc que multiplica 1 menos a exponencial de menos t sobre RC. Pronto, o que você acabou de descobrir? Você acabou de descobrir a função que rege o acúmulo de carga em função de tempo no capacitor. Então, vocês estão vendo que esta função é uma função que vai crescendo exponencialmente. Então, à medida que o tempo passa, você vai tendo aí um acúmulo de carga de maneira exponencial, que tende a uma carga final. Pode crer? Lembrando que a gente já definiu quem é a carga final, olha para essa equação aqui, ó. A carga final é exatamente ε vezes c. Então, eu posso olhar para esta função e escrever o seguinte, ó. A minha carga no capacitor em função do tempo é igual à carga final, que multiplica 1 menos e elevado a menos t RC. Beleza? E aí faz sentido, pô. Faz sentido, né? Quando o tempo é zero, substitui aí, t igual a zero. Se você faz o t igual a zero, essa exponencial vira 1. 1 menos 1 é zero. Então, a carga no capacitor é zero. Bateu com a nossa expectativa, porque quando o cronômetro está zerado, o circuito está com o capacitor descarregado. Beleza, carga zero. Faz o tempo tender para o infinito. Quando o tempo tende para o infinito, essa exponencial zera, porque tem um menos aí em cima, né? E aí, 1 menos 0 é 1. Então, a carga final é a carga total que está armazenada no seu capacitor, que a gente já tinha, então, esperado por isso. Então, essa equação está de acordo com as nossas análises até agora. Agora, se eu tenho a carga, eu tenho a corrente. Vamos descobrir a corrente elétrica? Ou seja, a função que rege a corrente elétrica no meu circuito. Então, portanto, a corrente fica dada por... Escutei um barulhinho aqui. Massa, né, bicho?
É por isso que a equação diferencial é a coisa mais importante na física, cara. São as equações diferenciais. Porque quando você tem equação diferencial para o seu problema, você sabe resolver o seu problema. Claro, se você souber resolver a equação diferencial. E aí, se você resolve a equação diferencial, impondo os limites, né, de contorno, as condições de contorno, você consegue descobrir tudo o que acontece naquele seu sistema que você está modelando. Bom, vamos lá. O que é a corrente elétrica? Lembrando que a corrente elétrica é dQ dt. O que nós vamos fazer? Nós vamos derivar essa função da carga que a gente achou. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá para arriba. Então, ó, vamos derivar aquele bichinho lá, vamos fazer com calma. Vamos fazer com calma. A gente tem que I vai ser igual a uma derivada em relação ao tempo de Q que multiplica 1 menos a exponencial de menos T sobre RC. Tá, como deriva isso? Cara, quando o Q multiplica 1, o Qzão, ele é uma constante. Então, essa primeira parcela pouco importa. Eu tenho que derivar só a parte da exponencial. Então, quando eu derivar a parte da exponencial, vai surgir um menos Qzão, beleza? Daquele menos lá de dentro com Qzão. Aí, quando a gente deriva a exponencial, cai o que está lá no expoente. Então, vai cair menos 1 sobre RC vezes a exponencial, né? Ela se mantém, menos T sobre RC. Beleza, menos com menos vai dar mais. Posso trocar esse Qzão aqui, ó, pelo εc, que é o que ele representa, né? Ficamos, então, com I é igual a εc sobre RC vezes uma exponencial de menos T sobre RC. Certo? Corta aqui, corta aqui. Lembrando que essa fração ε sobre R, olha lá, quem é? É a corrente inicial. Não é isso? Então, a gente pode escrever assim, ó. Ou você escreve que a corrente em função de tempo, em função do tempo, é igual a esse cara sobre esse, vezes uma exponencial, menos T RC, ou você pode escrever que a corrente em função do tempo é igual a uma corrente inicial, I0, né, vezes essa exponencial. Pronto, descobrimos as duas quantidades importantes do circuito. Um é a carga que é armazenada no capacitor. Vocês estão vendo que a carga armazenada no capacitor, ela vai ter um comportamento assim, ó, se você puder traçar um gráfico, né? Um gráfico da carga pelo tempo. Inicialmente, a carga é zero. Aí o seu sistema vai fazer uma coisa assim, ó. Até você crescer exponencialmente até a carga final, que é o Qzão. Né? Então, o tempo vai passando, o capacitor vai acumulando, até ele tender à carga final, que é a carga Qzão. Isso num tempo bastante longo. Já a corrente elétrica é o contrário. Se você trouxer um gráfico aqui da corrente elétrica, e você vai ter uma corrente inicial I0, e à medida que o tempo passa, ó, ela cai e tende a zero num tempo longo também. Então tudo se fecha. Tudo se fecha. Faz sentido, galera, até aí? Tá tudo certo? Sim, professor. O R é a resistência equivalente, professor? No caso aqui vai ser a resistência, só aquele Rzão, né? Eu botei um Rzão em série com o capacitor.
Então, nesse caso aí, se você tiver várias resistências, você pode colocar que essa aí vai ser a resistência equivalente, desde que essa equivalente esteja ligada em série com o capacitor. Pode aparecer situações em que você vai ter uma resistência em paralelo com o capacitor, não tem problema. Aí você vai analisar de uma maneira um pouco diferente. Mas nada de muito espetaculoso, não. A gente vai fazer exercício com isso. Podemos seguir? Sim. Então, beleza. Tá, existe um cara, vocês estão vendo que esse produto RC, ele é uma constante, né? E ele tem unidades de tempo. Então, a gente pode pegar esse RC e chamar ele de um tempo específico. Tá bom? Os livros chamam esse tempo de constante de tempo. Então, só para vocês pegarem o vocabulário, vamos chamar aqui, ó, constante de tempo. Essa constante de tempo, ela tem um símbolo, que é a letra tal, beleza? Que é o T grego. Quem que é esse cara? Eu vou escrever, e aí vocês vão ver que vai fazer sentido depois que a gente fizer a conta, tá? Ela vai representar para a gente, então representa o intervalo de tempo que o capacitor leva. Capacitor leva para atingir sessenta e 63% da carga final após a corrente ser estabelecida. Então ele vira tipo uma referência, sacou? Estabelecida. Ele vira tipo uma referência no seu circuito. Vamos entender por que esse 63%? O que a gente faz então? Ó? Esse tal, então, ele é definido como sendo o produto RC. Legal? Se a gente então pegar a equação da carga, lembrando que a carga T, ela é Qzão que multiplica 1 menos a exponencial de menos T sobre RC, menos T sobre RC, o que eu quero? Eu quero calcular a carga depois do tempo que eu chamei de tal. Beleza? Isso vai ser, então, Q, que multiplica 1 menos epsilon, o número de Euler, né, Ezinho, elevado a menos T sobre, ou seja, menos RC sobre RC. Não é isso? No lugar do T, eu coloco tal, que é o próprio produto RC. Então, isso aqui vai dar em que dessa constante de tempo tal, isso vai dar carga que multiplica 1 menos E elevado a menos 1. Né? E elevado a menos 1, galera, é a mesma coisa que 1 sobre E. Então, isso aqui é 1 menos 1
sobre E. Né? Aí quando você faz a conta, obviamente usando a calculadora, você encontra 0,63 Qzão. Tá bom? Ou seja, você vai ter aí 63% da carga final. Então, como esse tal, ele é uma constante, então a gente chama isso aí de constante de tempo. Tá? Vocês vão ver que alguns problemas, eles vão perguntar assim, qual é a constante de tempo do sistema? Aí você tem que fazer esse negócio. Ou então, outra pergunta que é feita, quantas constantes de tempo demoram para que isso aqui aconteça? Beleza? Então, essa vai ser a constante de tempo definida dessa maneira. Bom, encontramos então a equação que rege a carga, ou seja, o momento em que o capacitor está sendo armazenado, você está armazenando carga. Suponha então que agora você vai descarregar o capacitor. Então agora você vai fazer o processo de descarga do capacitor. Vamos pegar a mesma figurinha lá? Deixa eu apagar essas coisas aqui. Quero só a figurinha. Copiar. Aqui a gente fez essa conexão. Aqui a gente vai colar. Oh, bicho, tecnologia é uma coisa fantástica, fantástica. Então, o que você vai fazer agora? Ó, o capacitor está completamente carregado. Você esperou tempo suficientemente longo para você dizer que esse cara aqui está armazenando uma carga Qzão. Aí você vai agora virar a chave para cá. Ó. Na hora que você virar a chave no ponto B, galera, você tira a fonte do jogo, ela não funciona mais, e aí toda a carga que está aqui começa a descarregar para o resistor. Então, aquilo que eu falei uma vez para vocês, o resistor ele vira um ralo de dissipação energética. Ele começa a dissipar toda a energia que estava concentrada lá dentro do seu capacitor. O problema é que essa descarga ela é muito rápida. Né? É assim que funciona, por exemplo, um desfibrilador que fica nesses hospitais, né, unidade de ambulância e tal. Você tem duas placas lá de metal que você acumula carga nelas e depois você liga esses caras no coração da pessoa. Então, o coração da pessoa funciona como se fosse essa resistência aí. Que toda a energia que estava acumulada lá no seu capacitor vai direto no coração da pessoa. Percebam que é uma descarga muito rápida. Então, é uma porrada de uma vez. Não fica descarregando aos pouquinhos, igual uma bateria faz. O capacitor não, ele descarrega tudo muito rapidamente. E o que nós vamos descobrir agora? Qual é a equação que dá esta descarga do capacitor? Diga, Pedro. Por isso que nos filmes lá a pessoa pega e vamos esperar 3 segundos. 1, 2, 3 e pá! Exatamente, porque você tem que esperar o tempo do capacitor carregar e tudo isso é feito através dessas equações aí que você está vendo. Depois você libera tudo em cima do cara. E aí tu já viu que o desfibrilador ele tem lá um nível de energia que você vai regular. Isso vai depender do quê? Da quantidade de carga que você quer que ele fique no final. Ainda tem mais, cara. Alguns, dependendo de... Por que usa isso no coração? Vocês sabem que o coração, ele é o que produz o bombeamento de sangue, nada mais é, cara, do que diferença de potencial elétrico, né? As paredes do seu coração, ela uma hora fica carregada positivamente, outra hora negativamente, e depois isso se inverte. E aí o coração ele libera essa quantidade de energia e aí contrai o coração. Na hora que contrai, é um choque mesmo que o seu coração está recebendo. E aí essas contrações são elas que bombeiam o sangue no seu corpo. Né? Minha mulher que é enfermeira está olhando para mim aqui, ver se estou falando uma besteira.
E aí, o que acontece? Não sei se alguém aqui já fez aquele eletrocardiograma. Aquela curva... Já fiz, professor. Depois você pega ele, você vai ver que aquela curva é um gráfico de quem? Da diferença de potencial, é medida em milivolts, se eu não me engano, você pode olhar lá, está lá, MV, milivolts, pelo tempo. Então, à medida que o tempo passa, ele vai medindo como que está as diferenças de potencial dentro do seu coração. Então, você vê que uma hora vai dar um pico para cima, outra hora vai dar um pico para baixo. O que é isso? É quando as cargas se invertem, a polaridade do seu coração se inverte. E o que é o seu coração fibrilar? É quando ele não consegue mais dar o choque. Então, ele não consegue mais contrair. Então, ele fica tentando contrair, mas ele fica ali tremendo, digamos assim. Aí ele fica fibrilando. Aí, quando você dá o choque certo no coração, você reagrupa as cargas, uma para cada lado, aí o seu coração volta a bombear, porque ele volta a dar um choque de novo. É daí que vem a desfibrilação no seu coração. Então, lindo demais isso, né, cara? O seu músculo, todos os músculos do seu corpo, eles funcionam assim. Quando você manda uma mensagem para sua mão para ela fechar a mão, o seu cérebro está mandando um impulso elétrico que faz você contrair o seu músculo. Então, todos os seus músculos do seu corpo funcionam através de impulsos elétricos. Olha que doido. Descobriram isso como? Pegaram uma patinha de uma rã, de um sapinho lá, e aí era só a patinha, tá? Então, o sapo estava morto. Era só a patinha, mais nada. Aí ligou um eletrodo na coxinha, um outro eletrodo lá no calcanhar da pata da rã. E aí deu um choque. Quando deu um choque, a pata da rã fez assim, ó. Então, o que controla os movimentos do nosso corpo são impulsos elétricos. Sacou? Por isso que o coração, quando ele tem uma desfunção elétrica, você precisa entrar com um desfibrilador para ele rearranjar as cargas lá dentro. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Então, nós somos robôs, só que extremamente tecnológicos, porque nós somos biorobôs. Porque tudo isso é função fisiológica, né, usando a corrente elétrica para que as coisas funcionem. Isso é muito doido. Diga. E o compasso também é um capacitor também? Então, o que o marca-passo faz? O marca-passo, ele é um cara que, por exemplo, seu coração ele tem algum problema de descarga e ele começa a bater de uma maneira descompassada. Aí, o que o marca-passo faz? Ele vai lá, opa, você está começando a bater errado. Aí ele vai lá e dá um choque, um microchoque, para ele voltar a bater direitinho. Toda vez que ele vai dar uma descompassada ali das cargas, o marca-passo vai lá e dá um choquinho. Então, é como se fosse uma espécie de um capacitorzinho lá, um capacitor, que ele vai sempre liberando energia para o coração para ele bater direito da maneira correta. Os desfibriladores modernos, eles são muito tecnológicos, porque existem problemas cardíacos que não podem ser chocados, ou alguns problemas cardíacos, o choque tem que ser diferente. Então, o que ele faz? Isso é feito, eu acho que o nome é DEA, se eu não me engano. Para uma criança de 12 anos usar, cara, ela é autodescritiva, ele vai falando e você vai ter só que seguindo as ordens do que o desfibrilador está falando. Você coloca lá nas posições corretas do coração da pessoa, e aí ele mede o que está acontecendo com o coração. Então ele vai dando ali é como se fosse um sinal de um eletrocardiograma na hora. Dependendo de como seu coração está batendo, ele vai já produzir a carga necessária, o choque necessário para que o seu coração volte a bater de uma maneira correta. Por isso que se você pegar uma pessoa saudável, com o coração zerado, e der uma descarga dessa no coração dela, ela para. Por quê? Porque você vai dar um choque onde não era para... Você vai embaralhar o que estava correto. Tá entendendo? Que massa. Muito top. Muito top, né, cara? Então, beleza. Bora descobrir, então, qual é a equação para esse bichinho aqui. Mas antes, vamos escrever, né? Então, ó, ao conectar... Ao conectar
a chave no ponto B, agora a gente foi lá para o ponto B. Com o capacitor carregado, né, galera? Então, com o capacitor inicialmente, vou botar assim, ó, carregado. Inicialmente, vamos lá para cima. Eu acho que eu vou imaginando, acho que é melhor que ele não sentar. Inicialmente, com uma carga Q0, né? Inicialmente com carga vou chamar de Q0, beleza? Assim como tinha um Izão 0, vou ter um Qzão 0. Uma corrente será estabelecida. Então, porque antes não tinha corrente, lembra, galera? O capacitor estava completamente carregado. Nesse momento, a corrente vale 0. Então, uma corrente será estabelecida. Deixa eu arrumar aqui. Estabelecida. Beleza? E aí, galera, o que vai acontecer? Não tem mais fonte. Se não tem mais fonte, o seu capacitor vai liberando carga, até que todo ele fique descarregado. Então, a corrente só vai existir enquanto o capacitor tem carga. Depois que o capacitor perder todas as cargas dele, a corrente vai a 0. Então, isso quer dizer que ele libera uma corrente muito alta no começo e depois essa corrente vai caindo. E o que nós vamos descobrir é isso. Como que é a função de queda dessa corrente. De novo, nós vamos ter uma equação diferencial, né? Tudo aquilo que vocês já sabem. Então, uma corrente será estabelecida até que o capacitor fique totalmente descarregado. O capacitor fique totalmente descarregado. Show de bola, né? Então, vamos aplicar de novo a lei de Kirchhoff? Só que agora a lei de Kirchhoff, ó, ela é só para o circuito assim. Ela é só para o circuito que tem R e C. Então, quando você aplicar a lei de Kirchhoff, você vai ter menos Q, vou botar assim, ó, menos R vezes I, não é isso? Aí menos a voltagem no capacitor, tudo isso é igual a 0. Beleza, vamos arrumar a casa? Lembrando que a voltagem no capacitor é dado pela carga sobre a capacitância. Então, a gente substitui menos... E o I, né, galera, é o dQ dt. Então, já vamos colocar tudo, ó. R dQ. Menos Q sobre C, tudo isso é igual a 0. Bom, vamos de novo deixar o que é carga de um lado, o que é
o que é tempo do outro, a gente já sabe que o produto RC é um tempo, então a gente vai escrever da seguinte maneira, ó. Vamos isolar? Vai ficar R dQ dt, isto é igual a menos que, menos não, né? Mais, menos que sobre C. Bom, então eu vou trazer a carga para cá, vai ficar dQ sobre Q. Isto vai ser igual dt sobre RC. Show? Essa é a equação diferencial que a gente tem que fazer. Bom, lembrando que agora a integral vai ficar dq sobre q. Do lado de lá, aqui tem um menos. Menos 1 sobre RC. Isso aqui é constante. Integral de dt. Quem são os limites de integração? Cara, o tempo não tem jeito, né? A gente abre o cronômetro quando a gente fecha a chave. Que a gente estuda a partir do momento que você fecha a chave. Então, você vai de 0 até um tempo t. Tranquilo. Agora, e esse cara inicial aí? Quem seria a carga no tempo zero? Ora, galera, a carga no tempo zero é Q0. Porque agora o seu capacitor está descarregado e ele vai descarregar até uma carga Q. Faz sentido, não faz? Então, do lado esquerdo, nós vamos ter um ln de Q sobre Q0. Já vou fazer rapidinho aqui, ó, vocês já sabem o que vai acontecer, né? Um ln de Q sobre Q0. Isso vai ser igual a menos T sobre RC. Legal? Aplica de novo a regra do logaritmo. A exponencial, parararará. E aí você encontra o seguinte, ó. A exponencial de menos T sobre RC, isto vai ser igual ao que está dentro do logaritmo, que era a carga Q sobre a carga Q0. Show de bola? Bom, daqui então a gente escreve que o Q, em função do tempo, nada mais é do que a carga Q0, que multiplica a exponencial de menos T sobre RC. Simples assim. Então, tá vendo aí que no tempo igual a zero, a carga total é o Q0. À medida que o tempo passa, você vai ter uma queda na carga do seu capacitor, até que depois de um tempo bastante longo, a carga final tende a zero, a corrente também vai tender a zero. Aí você fala, professor, e a corrente elétrica? Bom, vamos lá. Assim, a corrente elétrica será lembrando que corrente elétrica é a taxa de variação da carga em função do tempo. Beleza? Então, nossa corrente elétrica vai ser ddt de Q0 vezes uma exponencial de menos T sobre RC. Bom, a derivada aí vai bater na exponencial, vai cair o expoente, então I vai ser menos 1 sobre RC, não é isso? Menos 1 sobre RC, vezes o Q0, exponencial de menos T, RC, pode crer? Se a gente juntar toda essa parte aí como sendo uma corrente inicial, ou seja, chama assim, ó, I de T é igual a 1 e 0, vezes, então, uma exponencial de menos T
sobre RC, né? De maneira que o I0 é exatamente toda aquela constante que está ali, ó, menos Q0 sobre RC. Pronto. E aí eu consigo uma expressão, então, para a corrente elétrica, e ela também é uma corrente que cai à medida que o tempo passa. Aí eu pergunto, da onde vem esse menos? O que significa esse menos na frente da corrente elétrica? Alguém tem alguma intuição? Por que apareceu esse menos aí? Que é a corrente decaindo, é a corrente inversa? Isso, porque na verdade a corrente está correndo para o lado contrário. Porque o que acontece? O seu gerador, ele libera corrente no sentido, por exemplo, horário, né? Aí você carregou o capacitor dessa maneira. Quando o capacitor descarrega, ele joga a corrente no outro sentido. Então a corrente vai ser negativa só por conta disso. Faz sentido, né? Sim. Ah, agora tudo faz sentido. Caramba, que massa. Legal, né? Alguma dúvida, galera? Como é que tá aí? Alguma coisa nebulosa no meio do caminho? Bora fazer exercício sobre estas coisas. Deixa eu abrir aqui o livro. Biblioteca. Física Halliday. Eletromag 1. Bom, aqui é o 27 já. Então vamos... Pronto, ó. Bora fazer esse 57 aqui. Só para esquentar os motores, para vocês verem como é que funciona. Então, galera, olha só, vocês já podem, tá, daqui do 27, fazer tudo. Desde a questão número 1, vamos passar aqui, ó. Podem fazer tudo. Desde a número 1, que é circuito de uma malha só. O que é circuito de uma malha só? É para você poder aplicar a lei de Kirchhoff simplesmente em apenas um circuito composto até agora só de resistores e geradores, né? Aí, pode fazer, vai fazendo, vai fazendo. Agora vocês vão fazer com mais de uma malha, vai ter que fazer circuitos, lei de Kirchhoff nas malhas individuais. Legal? A gente vai fazer bastante exercício disso na aula que vem. Tá? Então, vocês vão passar aí a semana fazendo exercícios, tanto do capítulo 26 quanto do 27. E aí, na semana que vem, a gente faz mais exercícios, eu faço com vocês e posto a prova. Então, ó, circuitos de várias malhas, vai fazendo. Vai ter dificuldade? Vai. Não tem problema nenhum. Professor, Diga. o senhor vai fazer um exercício aí qualquer? Eu vou fazer o 57 agora com vocês e depois eu acho que eu vou fazer um difícil, que é o 62. Depois você poderia fazer um com geradores ao mesmo, tipo, na mesma direção aí, tipo, por exemplo, esse aí, que tá na mesma direção. Esse 45 aqui? Não, 45, um qualquer, assim, porque, tipo, quando eu tava, igual eu te falei, quando eu fazia, a minha lei de Kirchhoff tava dando a corrente negativa e dava, tipo, ao contrário e tudo. É porque você tem que tomar cuidado com aquela coisa, velho. Tipo aqui, por exemplo, esse circuito aí, tá vendo? Você tem 3 geradores. Um gerador tem 2 volts e os outros 2 têm 4. Então, o E2 e o E3, eles produzem mais DDP do que o primeiro. Então, o que você vai assumir? Que a corrente que passa no gerador 2 e no gerador 3 são correntes que passam na direção da força eletromotriz. Certo? Só que quando essas duas correntes que passam pelo 2 e pelo 3 sobem, elas se encontram no ponto A e somam essas duas correntes. Isso quer dizer que a corrente que passa no gerador 1 é uma corrente contrária ao gerador. Quando a corrente for contrária à polaridade do gerador, esse gerador não é mais um gerador, ele funciona como um receptor, um motor. Ele recebe energia ao invés de dar energia. Então, lá na lei de Kirchhoff, quando você for considerar esse tipo de situação, você vai ter que fazer menos E1.
e não mais é 1. Porque o seu gerador não é mais um gerador. Ele não está entregando corrente, ele está recebendo corrente elétrica. Faz sentido? Sim, sim. Tranquilo. Aí tenta fazer dessa maneira que eu acho que resolve o seu problema. Mas a gente vai fazer na próxima aula, não se preocupe. Qualquer coisa, terça-feira a gente resolve isso do mesmo jeito. Então, ó, cara, tudo isso aqui é importante vocês fazerem, tá, galera? Porque são várias situações diferentes que vocês vão abrir na cabeça aos pouquinhos. Então, olha aí, circuito RC é o de hoje. E aí acabou. Podem fazer tudo de circuito RC e acabou. Então, capítulo 26 e capítulo 27, fechado. Vocês estão livres. Quase livres, né? Ainda falta um cadinho. Bom, então olha essa questão. Em que instante a diferença de potencial entre os terminais do capacitor é igual à diferença de potência... Oxe, eu estou lendo... 57, foi mal, porque está na página de trás. A chave S da figura 2763 é fechada no instante t igual a 0. Show. Fazendo com que o capacitor, inicialmente descarregado, de capacitância de 15 microfarads, comece a se carregar através de um resistor de resistência R igual a 20 ohms. Então, vocês estão diante de um problema de carga do capacitor. Então, você tem aí um instante t igual a 0, o capacitor está descarregado, e aí ele vai sendo carregado à medida que o tempo passa. Em que instante a diferença de potencial entre os terminais do capacitor é igual à diferença de potencial entre os terminais do resistor? Então, peraí. Vamos com calma. Vou pegar esse carinha aqui, vamos levar para lá. Questão 57. Capítulo 27. Vou separar aqui as telas. Capítulo 27, exercício número 57. Beleza. Então tá aqui, ó. Então tá aqui. Muito bem, como que você inicia este problema? Cara, ele quer que você olhe para a DDP, né, no resistor e no capacitor. O que nós sabemos? Vamos anotar o que nós sabemos. Nós sabemos que a carga que vai ser acumulada no capacitor tem uma equação pronta para ela. É a carga final, já vou colocar assim, ó, para a gente poder trabalhar com os números, tá? Esse é aquele nosso Qzão, E vezes C, 1 menos a exponencial de menos T sobre RC. Essa aqui é a função da carga. E quem é a corrente elétrica? Isso aqui é outra coisa que nós conhecemos. A corrente elétrica é a derivada, né, desse negócio, e a gente descobriu como sendo, então, E sobre R, que é a corrente inicial, exponencial de menos T sobre RC. Tá? Isso é o que nós sabemos. Isso é o que nós sabemos. Agora, ele pergunta sobre a DDP. Vixe, apertei o botão errado. Como é que a gente olha para a DDP no capacitor? Bom, vocês sabem que outra coisa que nós sabemos, eu vou colocar aqui de azulzinho, ó. Esse azul não, para não confundir com o outro lá de cima, então vou botar esse. A gente sabe que a DDP no capacitor é dado pela carga do capacitor, que depende do tempo, nesse caso, sobre a capacitância, não é isso? Essa é a DDP no capacitor. E quem é a DDP no resistor? A DDP no resistor é R vezes I. Só que é um I que também depende do tempo. Faz sentido, galera? Então as coisas estão variando agora, mas as equações são as mesmas. A DDP no capacitor é dado por esse, também vai depender do tempo, obviamente, né? Então eu já vou até fazer o seguinte, vou escrever assim, ó, a DDP no capacitor em função do tempo, obviamente,
Isso aqui é a DDP no resistor em função do tempo. Esses caras vão variando à medida que o tempo passa. E a pergunta do bichinho é exatamente essa. Quando que as DDPs nos dois vai bater o mesmo valor? Ou seja, quando que a DDP no capacitor, que depende do tempo, vai ser igual a DDP no resistor, que também depende do tempo. Entenderam a pergunta? Então vamos lá. Quem vai ser a DDP no capacitor? É esse cara aqui, ó. É a carga. Então a carga é Y vezes C, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Show? Tudo isso dividido pela capacitância. Então vou botar só aqui, ó, pela capacitância. Isso é igual à voltagem na resistência, que nós sabemos ser R vezes I de T. E o I de T é Y sobre R vezes a exponencial de menos T RC. Galera, todo mundo entendeu o que eu fiz? Isso é importante. Sim. Tá tranquilo. Qualquer dúvida, vocês me falem aí, por favor, tá? Então, igualei as voltagens, usando as equações que nós conhecemos. E agora a gente tem que resolver essa diaba aí, né? Quem vai embora? Esse cara que esse cara vai embora. Esse cara que esse cara também vai embora. Legal? E aí a gente vai ter... Todo mundo vai embora, né? Esse cara que esse cara aqui vai embora. Ó. Também. Então a gente vai ficar só com 1 menos E elevado a menos T sobre RC é igual a E menos T. Como é que a gente resolve isso? Cara, a gente tem que isolar o tempo. Para a gente isolar o tempo, a gente vai tentar deixar, então, tudo que tem tempo de um lado só. Só que o tempo está dentro da exponencial, né? Então, vamos jogar essa exponencial que está do lado de cá, do lado esquerdo, ela vai somando do lado de lá. Tá vendo? Então, quando eu passar para cá, vai ficar exponencial de menos T sobre RC mais a outra, exponencial de menos T RC. Entenderam o que eu fiz? Uma coisa mais ela mesma é 2 vezes ela, não é isso? Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes a exponencial de menos T sobre RC, isto vai ser igual a 1, que era o que estava do outro lado. Bom, passa o 2 dividindo, vai ficar a exponencial de menos T sobre RC é igual a meio. Meio. Se você preferir, você pode escrever isso como 2 elevado a menos 1. Tá bom? Por quê? Porque você vai ter agora que tirar o ln dos dois lados, né? Então, você vai ficar com o ln da exponencial de menos t sobre RC. Não é isso? Isso tudo é igual ao ln de 2 elevado a menos 1. Beleza? Eu tirei o ln dos dois lados. Bom, galera, propriedade do logaritmo. O expoente cai multiplicando o logaritmo, então fica menos t sobre RC vezes um logaritmo do E, que ficou. Isso tudo é igual a menos 1 vezes um logaritmo de 2. Certinho? Cara, logaritmo do número na mesma base é 1. Então, esse aqui é log de E na base E. Esse aqui é 1. Tá? Menos com menos vai dar mais. Então, esse cara aqui vai dar mais. Na hora que você isolar o tempo, você encontra T é igual a RC ln de 2. ln de 2. Pronto, agora tem que substituir aí os valores que ele deu pra gente, né? Esse é o momento, galera, em que as DDPs nos dois dispositivos é a mesma. Bom, então vamos lá. Quem é o R? O R é 20 e o C é 15 microfarads. Então,
vai ficar 20 vezes 15 micro, 10. Vamos colocar micro mesmo, cara, porque aí a gente acha o tempo em microsegundos, né? Fica melhor. Então fica 20 vezes 15 vezes ln de 2. Se você colocar isso na calculadora, 2 ln vezes 20 vezes 15. 207,9, então 208. 208, como eu deixei em micro, isso aqui também vai sair em microsegundos. Rápido, né? Muito rápido. É buenas? Bora mais um? Bora fazer esse 62 aqui, ó. Esse 62 aqui pode ser que dê trabalho. Vocês estão vendo que agora existe uma lâmpada em paralelo com o capacitor. E aqui pode ser que a interpretação de vocês dê um pouco de confusão. Por isso eu quero fazer ele com vocês, tá? Olha só. A figura 2764 mostra o circuito de uma lâmpada piscante como as que são usadas nas obras de estrada. Uma lâmpada fluorescente L de capacitância desprezível é ligada em paralelo com um capacitor C de um circuito RC. Existe uma corrente na lâmpada apenas quando a diferença de potencial aplicada à lâmpada atinge a tensão de ruptura VL. Nesse instante, o capacitor se descarrega totalmente através da lâmpada e a lâmpada fica acesa por alguns instantes. Para uma lâmpada com uma tensão de ruptura de 72 volts, ligada a uma bateria ideal de 95 volts e a um capacitor de 0,150 microfarads, qual deve ser o valor da resistência R para que a lâmpada pisque 2 vezes por segundo? Então, vamos lá. O que você tem aqui, cara? Você tem um capacitor ligado na lâmpada. Olha o que ele diz. Existe uma corrente na lâmpada apenas quando a diferença de potencial aplicada à lâmpada atinge uma tensão de ruptura VL. Nesse instante, o capacitor se descarrega totalmente através da lâmpada. Então, o que está rolando? A sua fonte vai dando energia para o capacitor. Enquanto isso, a lâmpada está apagada. Só que chega um momento em que o capacitor atinge uma determinada DDP, que ele chama de VL, que é a temperatura, a tensão de ruptura, que nesse momento, então, o capacitor descarrega na lâmpada. Beleza? Por quê? Porque nesse momento, provavelmente, o capacitor ele atingiu a carga máxima e ele vai descarregar agora em algum lugar. E ele acaba descarregando na lâmpada. E aí é isso que você vai descobrir. Depois de... O que você tem que fazer para que isso aconteça 2 vezes por segundo? Ok? Então, vamos lá. Vamos copiar essa figurinha. Questão 62. Questão 62. Então tá aí. Bom, vamos olhar para o processo de carga do capacitor. Vamos olhar para o processo de carga do capacitor. Quando o capacitor se carrega, nós temos a equação de carga dele, já bem conhecida por vocês, que é essa aqui. 1 menos E elevado a T RC. Pronto. Nós sabemos que se dividirmos isso pela capacitância, a gente tem a voltagem, né? Então, se a gente pega esse Q sobre T e passa o C dividindo para cá, a gente encontra
isso. Só que o lado esquerdo é a carga dividido pela capacitância. Ora, isso nós sabemos que é a voltagem no capacitor. Então, a equação da voltagem no capacitor é a força eletromotriz 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Tá, ok. O que que isso tem a ver? Essa é a voltagem no capacitor. Deixa eu colocar aqui que depende do tempo. Fica bonitinho. Isso depende do tempo. Bom, galera, só que a voltagem no capacitor, vocês concordam comigo que tem que ser a mesma voltagem na lâmpada? É isso? Por quê? Porque a lâmpada e o capacitor estão ligados em paralelos. Então, isso aqui é a voltagem na lâmpada. Então, ele fala que quando... Vamos voltar lá no texto? Quando a gente tem uma lâmpada de tensão de ruptura de 72 volts, nesse momento, o capacitor se descarrega para a lâmpada. Então, sempre que o capacitor atinge 72 volts, ele se descarrega. É isso que ele está falando aí. Sempre que a lâmpada atinge 72 volts, ele se descarrega. Então, como eu sei que a tensão no capacitor tem que ser igual à mesma tensão na lâmpada, o que vai acontecer aqui, galera? A força eletromotriz vale 95. Então, vou botar aqui, ó, 95. 1 menos a exponencial de quem? Menos T. Eu quero que isso aconteça 2 vezes por segundo. Se isso vai acontecer 2 vezes por segundo, vocês concordam comigo que para dar 2 vezes por segundo, o tempo, desde que o momento ele é carregado até o momento onde ele é descarregado, isso tem que dar meio segundo? Por quê? Porque ele tem que atingir essa DDP de 72 volts, final, a cada meio segundo. Porque ele atinge meio segundo, aí a lâmpada acende. Beleza. Aí ele tem que carregar de novo, atingir isso de novo, para a lâmpada acender. Isso quer dizer que a lâmpada está piscando. Mas para ela piscar 2 vezes por segundo, é porque a tensão de ruptura tem que ser atingida 2 vezes em 1 segundo. Mas para ela atingir 2 vezes em 1 segundo, é porque o tempo para que isso aconteça tem que ser de meio segundo. Sentido, né? Tem que ser de meio segundo. Então fica menos 0,5 sobre RC. Eu vou deixar o RC assim, porque como vai ficar um número muito grande aí vai ficar muito pequenininho para a gente ficar colocando números muito grandes. Então, vamos deixar assim e vamos fazer a conta com isso para a gente achar o RC e depois achar a resistência, beleza? Passa 95 para lá, vai dividir, então vai ficar 72 dividido por 95. Opa! 70, calma aí. 72 dividido por 95. Dá 0,7578, então 76. Então vai ficar assim, ó. 1 menos E elevado a menos 0,5 RC. Isso é igual a 0,76 aproximadamente. Passo 1 para lá, né? Então vai ficar exponencial de menos 0,5 sobre RC é igual a 1 menos 0,76, então menos 1, 0,24. Quatro, 2. Vou botar 3 casas. Aqui fica um pouquinho mais preciso. Bom, o que a gente faz agora? Tem um menos aqui, não tem? Porque o 1 vai para lá. Zero 0,76 menos 1. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, tá certinho. Então vai ficar ln de 0,5 menos 0,5, né?
ln exponencial de menos 0,5 sobre RC igual ao ln de 0,242. Pronto. Desce a exponencial, então vai ficar menos 0,5 sobre RC. Aí o ln da exponencial é 1, já vou adiantar aqui o processo. Isso é igual a ln de 0,242. Certo? Vamos ver quem é esse ln aí? Vou botar aqui na calculadora. 0,242 logaritmo. Menos 1,42. Então fica menos 0,5 é igual a RC vezes menos 1,42. Legal. Aí menos com menos vai dar mais, então R vezes C, que é o nosso tal, né? Isso vai dar 0,5 dividido por 1,42. 0,5 dividido por 1,42. 0,352. 0,35. 0,35. Então, a resistência vai ser igual ao 0,35 dividido pela capacitância. Quanto que era mesmo? 0,15, né? 0,15 micro. Então, aqui vai ficar 0,15 vezes 10 a menos 6. Pronto. 0,35 dividido 0,15. Poxa, eu estou escrevendo na chat. 0,15 dividido por 0,15. 2,33 vezes 10 a sexta. Ohms. Ou, se você preferir, 2,33 mega ohm. Certo, galera? De buenas. Você vê que esse aqui tem uma interpretaçãozinha um pouco mais enjoadinha, né? Mas a ideia é simples. A ideia é você sempre olhar para um e olhar para o outro. E aí pega as equações que vocês aprenderam e taca fogo. Alguma dúvida? Tá de buenas? Por enquanto tá. Então tá bom. Então eu vou deixar vocês entrarem em desespero com os outros aí. Pode ser? Pode ser. Beleza. Então aí, galera, missão. Terminar o que você ainda não conseguiu fazer do 26, fazer os do 27, bater cabeça. Terça-feira que vem, se você continuar com muitas dúvidas, apareça no atendimento para a gente fazer. Quarta-feira eu vou fazer um bocado de exercício com vocês. Beleza? Uma aula só de exercícios. E aí, Zé finir. Que aí eu posto a prova. E aí, depois de uma semana, vocês me entregam. E aí, a gente faz uma substitutiva para quem precisar. Legal? Vou parar a gravação aqui.